Bem-vindo ao podcast Segurança com a Gente, o podcast da Cialne, do fortalecimento da cultura da saúde, segurança, bem-estar dos colaboradores. E hoje o nosso convidado é Rafael Mendes. Vamos falar um pouco sobre telemetria dentro da gestão de frota, nesse desempenho humano voltado para a segurança da frota, segurança das pessoas. E aí o Rafael está aqui para falar um pouco dessa experiência, sobre a gestão de frota. Rafael, se apresente aí, fale um pouco sobre quem é o Rafael Mendes, a gestão de frota da Cialne, a experiência que você já tem. Fica à vontade para falar o que você do seu coração, como você se sente hoje na Cialne. A fala é sua. Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite, estou muito honrado. Tá? Minha jornada começa há anos atrás, né? Eu tenho uma formação e uma especialização na área de logística e tenho uma segunda especialização na área de gestão estratégica de frotas. Tá? A minha jornada, estou na Cialne desde 2019, outubro de 2019, mas na minha trajetória profissional eu comecei aí na parte operacional, botando a mão na massa, e aí com o passar do tempo, subindo a cada degrau, passei para a parte tática da operação, e com o tempo passei para a parte de gestão, e nessa jornada passaram aí 24 anos de experiência nessa área, né? Bem, como falei, estou na Cialne desde o ano 2019, fui convidado para trabalhar na Cialne para assumir uma coordenação de manutenção, e com o passar do tempo, acho que em meados de 2022, aí durante uma reestruturação da empresa, a diretoria viu uma oportunidade e decidiu transformar a área numa gerência de frota. E com isso eu recebi esse desafio de assumir a gerência de frota. Com ela veio diversos desafios, né? A gente sair de uma área de coordenação de manutenção que era muito focada de fato na execução da manutenção e realmente fazer uma gestão de frota. Com isso tivemos o desafio de desenvolver diretrizes de renovação de frota, tivemos oportunidades aí também de desenvolver um dimensionamento de frota, e conseguindo definir aí quais são os melhores perfis, melhores veículos. Também tivemos um grande desafio de evoluir na parte de gestão, de indicadores, de custos, de combustível. Para você ter ideia, a Cialne hoje tem um custo anual aí de 9,2 milhões com manutenção e 19,4 milhões com combustível por ano, né? Então, são contas relevantes que, de fato, precisa ter uma atenção especial, né? Então, o nosso desafio todo foi conseguir fazer uma boa gestão, olhando a frota como um todo, né? O momento de renovação, qual é o melhor equipamento e buscando, de fato, conseguir gerir números e conseguir gerir performances em todos os aspectos, né? E é isso, acho que esse que foi o início. Nós estamos aí buscando evoluir cada vez mais. Rafael, que trajetória, né? É importante a gente lembrar a sua fala que você veio lá colocava a mão na massa, ou seja, você é um profissional que entende desde a manutenção do veículo lá, de um freio, de uma manutenção, porque você já esteve lá naquela parte lá de colocar a mão na massa, né? E hoje está numa parte mais estratégica da Cialne, evoluindo como profissional, e a Cialne está em crescimento, né? Ascensão em crescimento, e aí mais do que nunca tem uma pessoa competente para fazer esse trabalho em relação à questão da gestão de frota. Fico feliz com sua fala e acertei no convidado em trazer você aqui. Agora vamos falar um pouquinho da gestão de frota voltada para a telemetria. A gestão de frota, ela tem a tríade da gestão de frota, né? Que é a gestão de pessoas, treinamento e a telemetria. Com foco exatamente nos três fatores: fator humano, fator veículo e fator via.
Esse fator veículo é o que de fato vai ser o nosso mote de hoje, a nossa fala de hoje, porque a manutenção correta feita nos veículos, ela vai evitar um acidente, ela vai evitar uma quebra, ela vai evitar interromper o processo de entrega dos nossos produtos, dos produtos da Cialni, chegar até o cliente sem nenhum prejuízo na entrega e, mais do que nunca, a segurança daquele colaborador. A telemetria ela permite fazer esse acompanhamento em tempo real, que é o que a gente conhece em relação à questão da telemetria, a redução dos acidentes, na questão do sensor de fadiga, que está sendo implantado agora. Eu espero que você fale um pouco para nós em relação à questão dessa ferramenta que está sendo. E o restante é eficiência no consumo de combustível, manutenção preditiva e outros detalhes a mais, né? Então, assim, como a telemetria vem impactando a segurança e a performance dos motoristas? Você consegue falar para a gente em relação a essa performance dos motoristas? Bom, Flávio, eu acho que a telemetria ela já é uma ferramenta indispensável para uma gestão de frota, tá? E principalmente na Cialni, pelo modelo de negócio que ela tem. Então, de fato, a telemetria ela é uma ferramenta que nos auxilia no viés de performance de combustível, mas vai bem além disso. Para você ter ideia, hoje ela é uma ferramenta que nos auxilia no monitoramento da qualidade do nosso produto. Em que sentido? Hoje, vou dar um exemplo, transporte de pintinhos. Então, a gente tem um modelo de transporte que ela tem a carga monitorada, temperatura e umidade, que isso faz com que permite que a gente garanta a qualidade do nosso produto. Então, a ferramenta ela não vai nos dar insumos para poder a gente fazer um bom trabalho relacionado à performance média de combustível, ela vai nos trazer também condições de ter um bom monitoramento do nosso produto, e alguns deles precisam dessas particularidades, e o mais importante de tudo é a segurança dos nossos colaboradores e das pessoas que estão no nosso ambiente, né? O processo de telemetria, hoje, a gente de fato vem evoluindo. A gente hoje tem a função, como eu falei aí, de medição de temperatura, de umidade para algumas operações. Tem outras operações que a gente consegue fazer o monitoramento da entrega. E tem operações que a gente consegue tem a função de medição de fadiga, onde a gente consegue medir o grau de cansaço do nosso colaborador, para a partir daí tomar uma ação preventiva e evitar qualquer tipo de intercorrência que possa acontecer. Excelente. O programa Sigo Seguro no Trânsito, o PSS-TRAN, ele já está há 5 anos implantado. A telemetria veio junto com o Sigo Seguro, ou ela veio um pouquinho antes, essa contratação desse serviço? Eu acho que a implantação da telemetria foi na mesma época do Sigo Seguro, né? E a gente começou com uma ferramenta, inicialmente com geoposicionamento, depois a gente foi evoluindo com as entregas que a ferramenta nos oferecia, né? Então, e de lá para cá a gente vem só buscando melhorar a utilização dessa ferramenta. Então, hoje nós estamos com 2 players de telemetria e a gente está buscando ferramentas que atendam às particularidades do nosso transporte, dentro da nossa necessidade. Uma pergunta que acho que não está no nosso roteiro, mas a Cialni hoje está com quantos veículos, aproximadamente? Veículos que são monitorados em torno de 130 veículos. 130 veículos, a frota aproximadamente maior, né? Em relação à questão dos 3 fatores que eu falei, fator humano, que a telemetria faz esse monitoramento, porque é o comportamento do motorista. A questão do fator veículo, que é essa questão das condições de condução técnica, e manutenção e condução técnica, né, que aí está envolvido, que aí já entra outra ferramenta que a Cialni tem, né, que acho que é Guberman, né?
é a ferramenta que vocês fazem esse trabalho de checar a manutenção do veículo. E o fator via, eu acho que o fator via também entra na questão de telemetria, acho que tem como fazer aí um monitoramento de uma via mais sinistra, uma via que ofereça risco ao motorista, tem como fazer isso dentro da telemetria. Ou estou enganado em relação a isso? Não, você não está enganado. A ferramenta ela tem N possibilidades. Então, se a gente entende que algum determinado local, ele, por algum motivo, traz algum risco para a operação, a gente consegue criar uma cerca e determinar que quando aquele veículo chegue naquela cerca, que dispare um evento e que nos sinalize do risco para poder fazer com que se haja alguma medida preventiva e que evite qualquer problema que possa ter. Então, a ferramenta ela tem várias possibilidades, ela tem eventos voltados, como eu falei, para performance, eventos voltados para o bem-estar do nosso colaborador, né? E a gente consegue monitorar isso, e eventos voltados para a segurança, que é o que nos dá insumo para poder a gente estabelecer qualquer critério de segurança no trânsito e para os nossos colaboradores. Isso é fundamental dentro do programa de segurança viária. Então a gente já percebe aqui que a telemetria ela já vai abranger esses 3 fatores. Então isso é importante para a segurança e para a eficiência de um programa implantado na empresa que já está há 5 anos, que é um case de sucesso, o programa Sigo Seguro. Você acredita que o comportamento ao volante muda a partir dos dados apresentados individualmente? O motorista sente que esses dados eles são acompanhados? Tem essa mudança nesse comportamento ao volante? Eu tenho convicção que sim, Flávio. Porque existem eventos, eu acho que isso também é um benefício da ferramenta, existem eventos que são notificados no ato daquela intercorrência. Por exemplo, quando o condutor ele excede uma velocidade estabelecida, o veículo começa a dar um bip e ele fica bipando até ele voltar para a velocidade que foi que ele pode conduzir o veículo. Então, estou dando um exemplo de uma velocidade, mas tem outras, né? Então, quando a gente começa a notificar os eventos no ato, então nos permite também que o próprio condutor ele vai conseguir se policiar e saber que quando ele tiver alguma intercorrência, seja de excesso de velocidade, seja de freada busca, ele vai ser notificado na hora. Então, assim, eu acredito que essa mudança acontece por iniciativa do próprio condutor, né? Porque ele está sendo monitorado, ou ela pode também, ele pode receber uma notificação no ato. Por exemplo, a câmera de fadiga identificou que o motorista está cansado por meio de alguns sintomas, ele boceja, ele faz alguns movimentos. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que consegue dar uma orientação por áudio, que pode dar uma orientação para ele parar, para ele descansar, alguma orientação preventiva que possa vir a evitar qualquer tipo de acidente. Perfeito, em tempo real, né? Vamos entrar num segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre a estratégia da gerência de frota, né? Alguns desafios enfrentados, né? Eu acho que deve ter algumas resistências por parte dos motoristas. Eu acho que o novo sempre vai acontecer alguma resistência, né? Eu acho que isso é normal para todo ser humano. A integração desse sistema e da equipe, né? Assim, você tem uma equipe não para fazer o tratamento desses dados, que aí é uma outra área, a área de logística, mas aí você tem, estrategicamente, você tem um profissional lá que faz desde a contratação do motorista, que aí é o Master Drive, né? Que é um profissional que você tem de forma estratégica para fazer esse trabalho e fazer esse acompanhamento da questão da eficiência, não só da questão do consumo de combustível, mas algumas questões voltadas para a telemetria de fato, né? A instalação hoje é tudo com o Rafael, né? Vem uma empresa, faz a instalação do sistema de telemetria no veículo, essa instalação e alguns parâmetros é contigo, mas o tratamento dos dados é com a outra área, né? Alguns resultados alcançados em relação
a implantação da telemetria, tipo, voltado para a segurança, tem aceleração em curva, tem frenagem brusca, tem alguns eventos de segurança, além desses eventos, tem alguns eventos que é voltado para a questão do consumo do combustível, né? Tem algo mais que você consiga pensar agora no momento sobre a questão desses eventos que tenha diminuído alguns dados? Eu sei que o tratamento dos dados não é da sua área, mas você consiga ver alguma informação em relação à questão dos dados da telemetria, o que reduziu, né? Alguns dados. Flávio. O processo de implantação e das diretrizes dos parâmetros, de fato, é de responsabilidade da frota. Então, assim, a gente consegue, inclusive, estabelecer parâmetros para algumas operações específicas, né? Então, tem parâmetro de velocidade para uma operação urbana, que tem que ter um limite, tem uma operação rodoviária que tem que ter um outro limite. Então, assim, a gente consegue, inclusive, estabelecer e ir fazendo ajustes com a evolução dessa ferramenta. Então, quando se instala e essa ferramenta, a gente tem a seguinte diretriz. A gente tem eventos estabelecidos mais voltados para performance, que são aqueles eventos voltados para a rotação do veículo, eventos que vai nos ajudar a modelar o comportamento do condutor, a fazer a troca da marcha na rotação correta, a não fazer freada brusca, e a gente conseguir, a partir daí, estabelecer o nosso foco em treinamentos, onde é que a gente tem que agir. Então, a gente tem um viés de performance e tem um viés de segurança, que são questão de controle de velocidade, controle de freada brusca, os controles as câmeras de fadiga, de cansaço. Então, partindo dessas premissas, a gente consegue estabelecer o que a gente considera como regular, e a gente, inclusive, estamos com um desafio aí para esse ano, conseguir desenvolver um modelo de leitura de perfil de condução. Baseado nessas diretrizes, a gente vai ter que estabelecer aí ranger e dizer quando é que é ruim, quando é que é regular, quando é que é bom, e a gente conseguir modelar e ter uma leitura do perfil de condução de cada motorista, para a partir daí ver qual é o treinamento específico, olhando para as necessidades de condução que essa ferramenta nos entrega. Com base nos dados, formatar um treinamento focado naquele episódio, naquela situação. Você falou de freadas bruscas, que eu queria saber em relação a diminuiu a quantidade de motoristas que tinha esse evento, ou ainda não tem esse tratamento dos dados? Não, o nosso desafio, só para te esclarecer, freada brusca, eventos que envolvem segurança, velocidade, freada brusca e aceleração em curva, que tem relação com a força G, né? E a gente já existe uma tratativa para esse sentido, mas assim, o nosso objetivo é conseguir estabelecer o que é tolerável em cada evento desse. A gente conseguir fazer uma leitura em que sentido? Um excesso de velocidade. Um bom condutor, ele pode gerar quantos excessos de velocidade? Um condutor regular, um condutor ruim. Então, partindo daí, a gente conseguir colocar ranger, e aí eu conseguir colocar pesos. Bom, regular, ótimo. E aí eu consegui pegar todos os eventos, seja ele voltado para performance, ou seja ele voltado para segurança, e conseguir, dentro de um dashboard, ter a visualização do perfil do condutor. E aí eu vou ter, olha, esse condutor, ele tá, as maiores ocorrências dele tá nos critérios de segurança. E aí a gente vai fazer um trabalho direcionado nesse sentido. Então, as maiores ocorrências dele está sendo na performance, ele está tendo um maior consumo de combustível. Então, a gente vai ter que direcionar um treinamento e um acompanhamento nesse sentido. Pronto. Dentro do Sigo Seguro, a questão de treinamento de reeducação, eu não gosto de falar nem reciclagem, né?
falar no treinamento de reeducação, ele é com base nas multas de motorista, no desempenho dele lá da ferramenta lá de telemetria, e porque eu acho que isso é fundamental que se faça, digamos, o motorista que tem multa, motorista que tem uma pontuação muito baixa na telemetria, o motorista que tem um comportamento adequado, eu acho que ele tem que sair um pouquinho da operação e ele fazer esse treinamento de reeducação, haja vista que não pode errar, né? Então isso é importante para essa questão desse treinamento, juntamente com o Master Drive e o pessoal da segurança do SESMIT, né? É isso, a união entre a telemetria e a manutenção preventiva tem sido essencial para antecipar as falhas, reduzir os custos com reparo corretivo, aumentar a disponibilidade de frota, e é isso que tem feito, né? A manutenção tem feito esse trabalho para tem reduzido custos, né? Tem reduzido custos até com a redução de acidente, dos sinistros, tem reduzido na questão do seguro de frota, né, que é feito anualmente. Esse seguro de frota, a cada ano, ele pode ter pode variar para mais ou para menos em relação à questão uma empresa que tem muito sinistro, ela vai pagar mais de seguro, não é isso? Vai pagar mais de seguro. Então, a empresa que investe em ferramenta, investe em treinamento, tem um programa sólido para essa redução de custos, isso também é redução de dinheiro para a empresa ao final, quando ele vai fazer a renovação de seguro de frota, né? Então a Cialne está no caminho certo para fazer esse trabalho voltado para a prevenção de acidente e otimizar a questão da sua frota. Qual foi o ponto de virada para que os motoristas começaram a confiar na tecnologia? Eu acredito, Flávio, que o ponto de virada foi quando eles começaram a enxergar os benefícios que a ferramenta traz. Para você ter ideia, hoje a Cialne ela tem um programa de avaliação e de remuneração para os motoristas, onde a fonte da informação, a grande parte da fonte de informação é a telemetria. Então, assim, hoje os condutores... É o desempenho dele, né? Ele tem uma nota, né? A ferramenta possibilita que ele seja pontuado, tanto nesses eventos que a gente falou, voltado para performance de km, né? Performance de combustível, como para critérios de segurança. Então, principalmente por conta disso, né, dessa avaliação, e que também tem influência na remuneração, eles passam a acompanhar e querer saber como é que tá o desempenho dele, o desempenho km, o desempenho da nota dele como um condutor seguro, né? E assim, o que a gente tem visto é que eles buscam saber como é que está a performance, porque ele tem um interesse em evoluir. Então, quando ele enxerga ele enxerga o resultado, que a gente transmite confiança, eles passam a confiar no que a ferramenta traz de informação, e ele também e tem outro reflexo nisso também. Quando a gente consegue enxergar na ferramenta que aquele determinado condutor precisa passar por um treinamento de condução de combustível, por exemplo, que a gente consegue treinar e que o resultado vem, então, e isso se propaga. Eles conversam entre si, e isso é uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Os motoristas conversam, eles realmente cada vez mais nos buscam, querendo entender como é que é feito a pontuação, como é que é feito a média. Eles estão no direito dele de entender de como é que eles estão sendo avaliados, e a grande maioria deles, em cima disso, buscam evoluir e melhorar, né, a sua forma de conduzir, e hoje baseado em fatos e dados, que é o que a ferramenta nos oferece. É um aprendizado pelo comportamento. Ele se espelha no comportamento do outro e fica curioso para ver como é que atinge essa performance, né? Sim. Interesse em saber como é que ele chega à mesma performance que um colega dele chegou a ser. Eu acho que é o motorista do mês, né? O motorista do mês, eu acho que tem assim, o desempenho do motorista do mês voltado para isso, né? Existe uma premiação mensal e existe uma premiação
periódica, acho que é trimestral. Então, que tem todos esses critérios, que a fonte da informação é a telemetria, né? Ótimo, excelente. Como os dados ajudaram a construir uma cultura de segurança mais sólida dentro da operação? Eu sei que a segurança do trabalho ela é algo ainda um pouco vista que é somente de uma área específica, mas a gente tem que quebrar esse paradigma e mudar o mindset aí, porque a segurança do trabalho não é feita somente pelo SESMIT, a segurança do trabalho é feita por todos, inclusive a gente conta com todos os lideranças para que possa fazer a segurança junto com o setor da segurança e da medicina do trabalho, o SESMIT, né? Então, como esses dados ajudaram a construir assim uma cultura mais forte em relação à questão de tá um bom tempo sem ter acidente de trabalho envolvendo motorista. No seu ponto de vista, como esses dados ajudaram a fazer isso? Bom, eu acredito que as principais ofensores de acidente têm relação com o que a gente estabeleceu como critério, que é excesso de velocidade, que é um comportamento inadequado do condutor, que é o cansaço. Então, assim, a gente falou de 3 fatores aqui importantíssimos na hora de definir um trabalho de segurança, uma política de segurança. Então, hoje a gente consegue medir. Então, acredito que se a gente não tivesse essas informações, seria muito mais difícil de se enxergar qual é a operação que precisa ser feito um trabalho mais direcionado, seja para o perfil de condução, seja para excesso de velocidade, seja para um modelo de condução como um todo, né? Pelo comportamento do motorista. Acho que as ferramentas de telemetria hoje nos permite fazer essa leitura, estabelecer os critérios e tomar as devidas ações. Excelente. E dentro desses dados também, tem, além do programa Sigo Seguro, tem outras ferramentas, que é o programa de prevenção de álcool e droga, que é feito bafômetro, não é nada errado, não é nada absurdo. A lei do motorista profissional, ele dá essa abertura para criar, aliás, é obrigatório criar o programa de prevenção de álcool e droga, e aí reforçou muito em relação a isso, né? Os passos da gestão de frota envolvendo a questão da telemetria, implantação dos módulos preditivos, integração entre SESMIT, RH e logística, que é importante porque essa questão aí está muito relacionada desde o processo de contratação. Contratação, ela está focada ali, começa ali no RH para fazer esse processo de contratação do melhor motorista para a vaga certa, passar pelo processo de seleção também na parte prática com o Master Drive, e posterior a isso ele passar também pelo SESMIT, passar pelo treinamento de integração do programa Sigo Seguro e esse acompanhamento da logística em relação à questão desses treinamentos personalizados, que é voltado mais para a questão do Master Drive que faz esse trabalho, né? Então, como é que funciona esse trabalho do Master Drive lá na empresa? Como você bem citou, Flávio, a gente, assim, eu vou voltar um pouquinho. Então, o processo da Cialni, acho que a gente pode falar que com o envolvimento de várias áreas, a gente mudou ele como um todo. Então, hoje a gente está selecionando melhor, a gente está treinando, está fazendo treinamentos específicos, né? O processo do Master Drive começou em acho que no final de 22. Então, a gente começou um projeto aí muito voltado para performance, mas depois a gente viu que o treinamento teria que ir bem além de performance. Então, hoje a gente já consegue fazer o treinamento voltado para performance, fazer o treinamento voltado para a operação do veículo, para a operação do implemento, que a gente tem tipos de implementos diferentes, para poder conservação do ativo, com a condução eficiente. Então, com o passar do tempo, a gente evoluiu e conseguiu
fazer treinamentos mais específicos, olhando para o nosso histórico. Então, quando a gente percebe que tem aquela recorrência daquela situação, a gente entende que ali é algo que a gente precisa evoluir com o treinamento, né? Então, melhoramos a seleção, conseguimos aí, por meio da telemetria, ter e é algo que a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Conseguir uma leitura mais fidedigna para poder, de fato, fazer um trabalho diferenciado e olhando para a necessidade de cada operação. Muito bom, Rafael. Excelente em relação a essa questão desse passo da gestão de frota envolvendo a telemetria. Eu estou voltado muito para a telemetria porque é a tríade de gestão de frota, que é a gestão de pessoas, como eu falei, volto a frisar. É a gestão de pessoas, é treinamento e é a telemetria. A expansão e a cultura organizacional do uso da telemetria como ferramenta de gestão comportamental. A gente sabe que a maioria dos acidentes, 80% sob pesquisa, 80% dos acidentes que acontecem no trânsito, o sinistro que acontece no trânsito, ele é relacionado a fatores humanos. 80% é voltado para fatores humanos, né? Então, 15% ele é voltado para a questão de veículo e os demais está relacionado à via e relacionado a outros fatores, que o acidente ele vem acontecendo pelo comportamento. Recentemente teve é até importante frisar, porque é até de utilidade pública, teve um acidente que ceifou, acho que em Minas Gerais ceifou aí, acho que 39 pessoas no ônibus, né, e um caminhoneiro que bateu, e se repercutiu muito em nível de Brasil. Então as empresas têm que buscar ser empresa responsável, assim como a Cial tem sido empresa responsável, em cuidar dos motoristas, cuidar da sua frota, em ter ferramenta de monitorar, de fazer esse monitoramento de como está os veículos, de como está o comportamento dos motoristas, ter dados que possa trabalhar, e é isso que a Cial tem feito, para potencializar e integrar essa questão da sustentabilidade, empresa responsável, enquanto empresa do agro, empresa que precisa alimentar as pessoas e o alimento chegar na mesa das pessoas. A tecnologia é apenas uma ponte, né? Você tem uma ponte, mas você tem que alguém passar por ela e se beneficiar dessa ponte do outro lado, que realmente transforma a consciência, porque o verdadeiro protagonismo é cada colaborador. Então, se o colaborador não estiver preocupado em pegar um veículo, né? Eu achei fantástico essa semana passada, um motorista saiu, né, e observando ele aquela duplada, né, e o motorista entrou, colocou o cinto, fez a oração dele. Eu achei fantástico, porque aí ele é um trabalhador que está saindo da sua casa, saiu da sua casa, foi para a empresa para tirar o seu sustento, vai fazer a sua entrega, mas ele também tem que fazer o papel dele. A empresa está fazendo o papel social, o papel de ser uma empresa responsável com as questões normativas, e o colaborador ele tem que fazer o seu papel enquanto cidadão, enquanto trabalhador brasileiro. Rafael, que conselho você daria para gestores que estão iniciando agora com a telemetria? Já visto que a Cial já tem aí, acho que 5 anos de telemetria, 5 anos de ciclo seguro, bons resultados, é um case de sucesso, né, visto pela empresa, visto por todos. E que recado você daria aí para as empresas que até forma que aproveitar aqui nosso podcast ser um benchmark aqui para as pessoas entenderem como é que a Cial vem trabalhando? Que recado você daria? Tá. Flávio, se você me permite, antes de eu te responder essa pergunta, eu só queria complementar, na verdade, claro, pode ficar à vontade. Complementar o que você bem citou, né? Então, a Cial hoje, como a gente conversou aqui no decorrer desse podcast, nós tínhamos uma área de manutenção, então a gente veio com tinha uma área de manutenção mais madura, e para você ter ideia, a gente hoje tem um trabalho muito forte também em cima de manutenção preventiva, onde a gente adequa o nosso plano de manutenção preventiva de acordo com as recorrências que ocorrem. Então, eu consigo olhar para uma recorrência de uma determinada operação e colocar dentro do plano dela uma inspeção e uma ação, algo que evite algum problema que possa acontecer.
Então, a telemetria, de fato, veio a somar, né, para poder, junto com o trabalho que é feito, e trazer mais dados para poder a gente conseguir fazer um trabalho mais assertivo. Respondendo a sua pergunta, e como eu falei no início, eu acho que a telemetria ela é uma ferramenta indispensável para a gestão de frota, né? Então, a orientação que eu daria para uma empresa que está buscando implementar seria, de fato, como você citou, fazer benchmark, né? Conhecer bem os players de telemetria e também fazer um script da sua necessidade, o que, que ela espera que a telemetria entregue. Porque eu tenho certeza que tem operações distintas, operações diferentes. Então, para você conseguir usufruir de tudo que a telemetria pode entregar, você tem que saber o que, que você precisa. Então, fazer benchmark, saber quais são as boas práticas que o mercado vem praticando e, de fato, conseguir um player que atenda a necessidade que ela tem. Primeiro é sentir a dor, saber o Exatamente. que ele está precisando e aí buscar no mercado essa telemetria para, junto dessa trilha de gestão de frota, ele fazer esse trabalho. A telemetria sozinha, ele tem que ter essa tríade, né? Tem que fazer a gestão também das pessoas, porque é tratamento dos dados, é o motorista que precisa fazer um treinamento, é fazer o treinamento adequado, é customizar o treinamento voltado para e ter um cronograma mensal de treinamento para os motoristas. Eu acho que isso é importantíssimo para a empresa. Justamente por isso que eu cito, você fez a citação muito importante. Não adianta você buscar uma ferramenta completa se você não conseguir trabalhar os dados que ela entrega. Então, por isso que eu acho que você precisa saber o que, que você quer, o que, que você espera daquela ferramenta, que para algumas operações você não precisa de uma Vai ferramenta ficar completa. subutilizado, né? É isso. Você pode comprar uma ferramenta que você vai utilizar Só o módulo 30, que 40, precisar, né? 50%. Então, é muito importante você saber qual vai ser o resultado que você vai querer da telemetria. Excelente. Como manter o motorista engajado e confiante num ambiente cada vez mais orientado por dados? Porque assim, essa orientação por dados, você chegar no seu final da sua jornada e aí ele está certo de que aqueles dados ele vai ser observado, que é normal para todo o processo produtivo, eficiência produtiva, isso é normal. Como manter esse motorista engajado? Ele vai ficar sempre de olho naquela performance dele, se ele atingiu a performance, se ele não está no caminho certo. Eu acho até que numa dessas nossas conversas, teve um motorista que falou para o Master Drive lá, olha, atingi a meta, né? Consegui, tô no caminho certo. E assim, é importante para o motorista sentir que ele está ali mantendo a sua meta e melhorando sua performance cada vez mais, né? Então, como manter esse motorista engajado em relação a isso? Ele não se sente um pouquinho assim meio desconfiado em relação a esses dados que está sendo monitorado ou dá tranquilo? Eu não tenho esse sentimento, Flávio. Eu acredito que o constante acompanhamento e treinamento dos motoristas, né, sempre enfatizando que a telemetria, além de ser uma ferramenta que vai fazer com que ele evolua profissionalmente, né, que também ela é uma ferramenta que vai trazer segurança para a vida dele e para a vida das pessoas que estão inseridas naquele ambiente. Perfeito. E assim, a pergunta, você viu que a pergunta assim foi um pouco capciosa, não foi, Rafael? Mas assim, é só para a gente que está desse lado aqui, para a gente tentar extrair do nosso entrevistado, da pessoa que está com essa informação, esses dados, a segurança desses dados, e aí você trouxe com muita segurança, que não vê por esse lado, e realmente é isso que é esse sentimento que a gente tem. E eu acho que não tem nenhuma
o motorista não tem nenhum algo a questionar em relação a isso, e ele se sente mais engajado, porque trata-se da segurança, trata-se de informações que ele está evoluindo. O ser humano precisa de saber qual é o caminho que está trilhando para poder a gente melhorar cada vez mais, saber se a gente continua naquele caminho ou se a gente muda traça aquela rota. Então, estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, viu como passa rápido, né? Sim, tempo bem passa rápido. rápido. E aí vamos aqui para o resumo final aqui do que a gente tratou aqui. Hoje vimos que a telemetria é mais que controle, é inteligência para salvar a vida, prevenir perdas e evoluir como organização. E nós estamos numa época hoje de inteligência artificial, o ChatGPT está aí, a IA está aí para tudo. E aí a gente vê que a empresa já implantou essa telemetria, porque quer queira, quer não, é um formato de inteligência, né? Para trazer essas informações para dentro da empresa, hoje em tempo real. Acho que se você conseguir olhar aqui a telemetria, você sabe onde é que está um motorista, onde é que está um carro, um veículo da empresa aí, fazendo entrega no Piauí, fazendo entrega lá na Bahia. Eu costumo sempre dizer lá em Conceição de Feira, lá na Bahia, né? Então, assim, a SEAD faz entrega aí, tem entrega no Nordeste, em todos os estados praticamente do Nordeste. Se não estiver falhando com a informação, você me corrige. Então a gente falou sobre a telemetria, que é uma ferramenta que está conectando, né, conectando os nossos motoristas que estão lá fora dentro do nosso processo. Ou seja, a gente é o olhar da empresa para aquele motorista que está lá fora. Então, assim, é mais do que tecnologia, é uma evolução que a empresa tem feito para que possa melhorar nessa questão dos dados, né? Rafael, muito obrigado por dividir aqui os seus conhecimentos técnicos e sua vivência prática. E aí, deixo você à vontade, se quiser dar uma palavra final aí para os nossos ouvintes aí, para quem acompanha o nosso podcast Segurança com a Gente, que é o podcast de fortalecimento da cultura da segurança e da saúde e bem-estar dos colaboradores do Grupo Cialne. Então, fique à vontade para você dar o seu recado final aí para nossa conversa, dizer o que gostou, se gostou, não se gostou da nossa conversa aí, se foi descontraído, se a gente conseguiu aí atender as nossas expectativas, tá bom? Foi muito bom, foi bem descontraído, Flávio. Eu te agradeço, fico lisonjeado pelo convite. Eu acho que você já expressou bem aí, né? Eu acho que nesse viés de telemetria, na verdade, a tecnologia, ela está evoluindo numa velocidade muito grande, e como em todas as áreas, e na parte de frota não é diferente. E eu acho que ela vem para ajudar, para poder melhorar a gestão em todos os aspectos, né? Não falando apenas de frota, de logística e em todas as áreas que ela pode agregar. Então, era isso. Gostei da conversa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Rafael, mais uma vez. Esse foi o nosso podcast Segurança com a Gente, o nosso podcast de fortalecimento da nossa cultura de saúde, segurança e bem-estar dos nossos colaboradores do Grupo Cialne. Eu convido vocês a curtir, comentar lá no nosso Instagram, no YouTube, no LinkedIn, acompanhar nas nossas redes sociais, que esse episódio vai estar aí para vocês. E o próximo episódio, acompanhe que logo tem um próximo episódio. Obrigado e até a próxima.